Está começando o Identidade Dom, o podcast do universo do ensino superior. No episódio de hoje, a professora Adriana Franzoi abre uma série de episódios sobre gestão estratégica. Boa noite a todos. Eu sou a professora Adriana Franzoi Wagner, sou coordenadora de alguns cursos aqui da instituição, do Centro Universitário Unido Dom Bosco, principalmente cursos na área da gestão, tanto de graduação presencial como educação à distância e também na pós-graduação. Então, pessoal, para iniciarmos a nossa fala de hoje sobre a gestão estratégica, é um assunto bem amplo na área da gestão, né? Todos vocês aqui possivelmente já passaram por alguma disciplina que vocês entenderão, compreenderão um pouco mais sobre as ferramentas da gestão estratégica, ou até mesmo já trabalham com essa ferramenta, algumas dessas ferramentas, no ambiente laboral, tá? Então, é uma ferramenta muito utilizada na área da gestão, e também quem faz, por exemplo, concursos públicos, presta concursos públicos, muitas vezes nessas provas, nessas avaliações, aparecem algumas das ferramentas. Até uma das aulas eu vou passar alguns exercícios demonstrando de que forma que aparece, porque muitas vezes a gente não consegue visualizar, né? Como que eu vou encontrar isso no concurso, como que eu visualizo isso no meu dia a dia, caso alguém ainda não trabalhe com estas ferramentas, tá? Então, para início de conversa, então, nós temos que 4 grandes áreas das funções da gestão, né? Hoje a gente não fala mais funções de um administrador, mas sim funções da gestão, que todos nós que estamos aqui, possivelmente vocês, tá? Também trabalham com alguma área da gestão, tá? Seja financeira, orçamentária, na área de recursos humanos, do marketing, da contabilidade, da logística, da indústria, né? De compras. Então, são inúmeras as áreas da gestão dentro de uma organização. E quando eu falo organização, é nesse sentido mais amplo mesmo, tá? No sentido de ser uma organização privada, pública, com fins lucrativos, sem fins lucrativos, né? Que é o que acontece com as ONGs que nós conhecemos, tá? Então, as funções da administração são aplicáveis em qualquer ambiente organizacional. Até quando a gente fala de ONGs, organizações não governamentais, a gente pode estender, por exemplo, para uma associação de moradores, para uma igreja, tá? Então, é no sentido muito mais amplo, nesse sentido mais sistêmico, tá? Então, se nós pensarmos, né, hoje, desde a administração científica, foi se aperfeiçoando, e hoje nós temos como um marco mais moderno, digamos assim, continuamos tendo, né, essas 4 funções, sendo planejamento, organização, direção ou liderança. Alguns atores trazem como direção, outros trazem como liderança, essa terceira função, e o último que é o controle, nessa ordem. E aí, vamos falar inicialmente da primeira, que é o planejar, que é o planejamento. O planejamento, basicamente, envolve, né, o nível estratégico da organização, que é aquele que fica lá na cúpula, que são os presidentes, CEOs, os grandes gerentes, né? Então, esse nível, ele pensa, né, a longo prazo, é o nível que vai pensar sobre a missão, sobre os objetivos maiores da empresa. Ele ajuda a traçar as possíveis alternativas, as mudanças futuras, tá? Então, é um pensamento a longo prazo. E também define quais são os recursos que serão utilizados, né, naquela área, naquela empresa, naquela estrutura de uma prestadora de serviços, né, ou uma indústria que produz um certo produto, tá? Ou seja, quando a gente fala de recursos, eles podem ser os humanos, né? A contratação de pessoas para que aquele ambiente funcione, recursos tecnológicos, financeiros, físicos, equipamentos, dentre outros. E também essa função da administração, da gestão, cria estratégias para atingir os objetivos, ou seja, se é uma prestadora de serviços ou se é uma empresa que produz ali um produto, ou ambas, né? Porque a empresa também pode fazer aquele produto e prestar um serviço referente a ele, né? Podemos ter as duas situações também, tá? Então, se nós temos lá
né, um dos objetivos, ser a maior empresa do Sul, atacadista, varejista, de tal produto, né? É um objetivo que a empresa traçou a nível estratégico a longo prazo. Então, ela vai trabalhar, vai ter recursos, vai alocar recursos para que aquilo de fato se concretize, tá? Se é um dos objetivos dela. Bom, no passo sequente, nós temos ali o processo de organizar, a organização como um todo, né, com os seus recursos. Então, nesse momento, é o momento que a empresa para organizar e desenhar os cargos e as tarefas específicas de cada cargo, cria uma estrutura organizacional, né? Quando a gente fala de estrutura, vai além da hierarquia, né? É muito mais que uma hierarquia, mas se passa, sim, pela hierarquia. É o momento de estabelecer políticas e procedimentos, né? Traçar ali também, juntamente com o nível estratégico, né? As questões de valores da empresa, né? Então, por exemplo, tem empresas que têm lá a questão ética, a questão cultural, né? Que precisam ser trabalhadas naquela organização. E também aqui é o momento de se definir e se alocar os recursos, como eu falei, né? Vai depender do ramo da empresa, do que ela produz ou do que ela presta serviços para destinar ali a alocação de recursos. Então, dependendo do porte dela. No terceiro momento, passa por esse processo que alguns autores chamam de direção, outros chamam de liderança, que vai trazer as questões da condução e motivação dos colaboradores na realização das metas organizacionais, ou seja, tá? Já é um nível mais tático, é aquele nível que está no meio, né, ali da organização, que é aquele que recebe as informações do nível estratégico, traz também o seu planejamento para fazer com que o nível operacional concretize aquilo de fato, tá? Então, quando a gente fala de direção ou liderança, é muito uma lógica de pensar no colaborador, tá? Então, aqui também é um momento que é um setor, uma função da solução de problemas. Por exemplo, existe um problema na organização dos colaboradores, o quesito geracional, né, da faixa etária. Hoje, a gente sabe que podem ter até mesmo 6 gerações, né, de faixas etárias diferentes dentro de uma organização. Eu falo isso porque eu estudo muito sobre as gerações, né? Então, pela primeira vez na história das organizações, nós estamos podendo ter, né, 6 gerações. Geralmente as multinacionais, as empresas de grande porte, né, têm essas diferentes gerações dentro do ambiente. Claro que empresas menores, né, o MEI, que é o microempreendedor individual, ou uma empresa de pequeno porte, muitas vezes tem uma quantidade menor, tá? Mas a gente tem visto muito resoluções de problemas inerentes a faixas etárias, né? A questão geracional, tá? Então, a direção, a liderança passa muito, né, pelas chefias poderem organizar esse ambiente para que ele seja motivador, produtivo e saudável, principalmente, né? Fazendo com que as pessoas tenham essa interação. E tudo isso, né, depende da boa condução de um líder, né, de um diretor, de um gerente, né, para que ele faça bem esse papel, para que aqueles objetivos traçados sejam, de fato, realizados no futuro. Bom, e por último, nós temos lá o nosso processo de controle, então, é o planejamento, organização, direção ou liderança, e controle, que é o último e fecha esse ciclo organizacional. Controle é aquele do monitoramento, ou seja, eu verifico lá o que eu planejei inicialmente, né? Seja uma meta pequena, eu posso desdobrar isso tanto no nível mais sistêmico, mais macro, como no meu setor, por exemplo. Eu trabalho com o setor de produção. Então, eu tenho, nesse mês, que produzir 30 canetas azul Bic, a cor, né? Azul Royal. Então, eu posso desdobrar esse meu papel, essa minha função de controle nesse processo que é a minha entrega do mês, né? Ou bater lá, né, a meta do mês, quem trabalha aí com metas, com vendas, né?
preciso fazer 30 novos clientes, ter 30 novos clientes na minha cartela, aqui, né? De pessoa física, pessoa jurídica. Então, cada qual vai se enxergar aqui numa questão. Como eu falei, quanto mais alto o nível organizacional, estratégico, né? Digamos que estratégico é a longo prazo, né? É algo mais geral. Quanto mais eu desdobro para os níveis abaixo, o estratégico, o operacional, né, mais específica será aquele meu objetivo e aquela minha meta, né? As metas são pequenas ações que juntas, né, formarão, entregarão aquele meu objetivo que é maior, tá? Então, o controle é esse último momento. Então, por exemplo, se eu preciso fazer uma entrega de 30 canetas cor tal, né? No final do mês, eu, como diretora, líder da minha linha de produção, preciso ter aquelas canetas corretas, a quantidade, no produto, na embalagem, na cor exata, né? Caso eu não tenha exatamente isso no meu processo de qualidade, eu preciso entender o que houve de errado para, né? Então, eu volto no meu planejamento. O que aconteceu de errado? Né? Então, eu faço essa análise. E, quando necessário, né, nesse caso, por exemplo, eu teria que aplicar uma ação corretiva para corrigir o erro, caso, né, eu não tive exatamente lá a entrega ou o produto final correto como o meu cliente pediu, tá? Então, como eu falei, as funções podem ser tanto aplicáveis a esse nível maior, estratégico, ao tático e ao operacional, que é aquele de fato que vai lá na fábrica fazer com que o produto, né, seja realizado. Tá? Então, são exemplos aí para vocês refletirem, sendo já gestores, líderes, né, nas organizações em que vocês estão, ou, né, eu penso em ter a minha empresa, consigo também aplicar isso, né, sendo autônomo e tal, consigo fazer também a aplicação desse conceito na organização onde eu estou, tá? Bom, entendendo esse início básico, né, do planejamento, da organização, da direção ou liderança e controle, que é o ciclo, né, que é o PDCA, né, é uma das outras ferramentas da gestão, ele se desdobra também no PDCA. Vamos, então, entender, neste momento, o que é, nessa aula 1, né, o que é a gestão estratégica. A estratégia é tudo aquilo que é conhecido e é preciso fazer para se atingir um objetivo. Então, começamos, né, a falar das funções para entender onde nós chegaremos por esse assunto. Então, se nós pensarmos em todos os ambientes, há necessidade de gestão, há necessidade de uma estratégia, né? Então, eu traço um objetivo ou mais, tá? Eu posso também ter objetivos gerais e específicos. Então, o meu objetivo geral, o que é? É algo mais amplo. Para que eu alcance esse objetivo geral, que é mais amplo, eu posso traçar em mini ações. Essas mini ações serão o quê? Os objetivos específicos, que na sua totalidade, né, eu conseguindo realizar cada uma dessas mini ações, no total eu tenho o quê? O meu objetivo geral sendo realizado, tá? Então, vamos entender também que eu tenho esses dois tipos, né, divisões dos objetivos. Então, a estratégia nada mais é, né, do que algo que eu preciso fazer para atingir um objetivo ou mais, dependendo do que eu quero, do que eu estou fazendo. Como eu falei para vocês, lá no estratégico é mais sistêmico, é mais amplo esse meu objetivo. E quanto mais eu afunilo para os meus níveis organizacionais, indo para o tático e o operacional, mais específica será, né, será o meu objetivo ou a meta a ser cumprida. Eu gosto de usar bastante autores, tá? E no final dos materiais e também das aulas, eu deixarei os materiais à disposição. Então, lá, para Freitas, que é esse autor que fala especificamente da gestão estratégica, ele diz que a estratégia vem do grego strategos, que significa general ou comandante. Na sua definição mais ampla, estratégia é o plano de ação ou direção escolhido para atingir um objetivo. Observem que aqui tem a palavra direção, né? Eu expliquei o que é a palavra, a função da gestão, direção. Ela é amplamente utilizada em diversos contextos, incluindo negócios, guerra, política e esportes.
A estratégia é essencial para o sucesso em qualquer empreendimento, pois é ela que ajuda a definir as metas, os recursos necessários, como nós falamos, né? Falei de alguns, né? Os tecnológicos, humanos, financeiros, de equipamentos, né? Todos aqueles que necessitam para aquele meu negócio funcionar. E também ajuda a definir os prazos e as prioridades e urgências e emergências organizacionais. Sem uma estratégia clara e bem definida, é difícil saber para onde se está indo e como chegar lá. Ou seja, é a compreensão clara de tudo aquilo que precisa ser feito para chegar a determinado objetivo. Então, nada mais é, né, simplificando, objetivando aqui, é algo que eu traço para atingir objetivos, né, dependendo da minha necessidade, tá? E é aplicável a qualquer empreendimento, tá? Até mesmo eu falo, né, muitas das funções e das ferramentas da gestão são aplicáveis também às nossas vidas, né, pessoais, né, de cada um de vocês, por exemplo. Eu falei bastante dos níveis estratégicos, né, os táticos e operacionais. Então, no planejamento estratégico, na gestão estratégica, a gente precisa entender, né, como eu falei, ah, os níveis organizacionais, né, essa hierarquia organizacional, tá? Então, lá, ele é fatiado, né, é uma pirâmide que é fatiada em 3 momentos. Então, nós temos na cúpula, né, uma quantidade menor de pessoas, como eu falei, né, os presidentes, CEOs, talvez lá os gerentes masters, né? Então, aqui depende muito da nomenclatura de como a empresa, né, tem lá no seu plano de carreira, né, no seu RH. No nível abaixo, nós temos o nível tático, que basicamente estão quem ali, né? Podem ter gerentes, supervisores, coordenadores, líderes de uma forma geral, que essas pessoas vão desdobrar esse objetivo mais macro, né? E fazer com que isso aconteça com a sua equipe que está abaixo, que é o operacional. No operacional, né, são as pessoas que de fato colocarão a mão na massa, né, naquela prestação de serviço ou, né, produzindo um produto, né, se for uma indústria, por exemplo. Tá? Então, nós temos aí essa divisão dentro das organizações. Freitas ainda continua e diz que estratégia é o plano de ação ou direção escolhido para atingir o objetivo. Ela é amplamente utilizada, né? Como eu falei, em negócios, guerra, política, esportes, essa frase até a gente mencionou no slide anterior. Por exemplo, não sei se vocês já leram, mas quem não leu é bacana ler, né? O livro A Arte da Guerra, do Sun Tzu, é bem famoso, tá? E nós temos, inclusive, esse livro na nossa biblioteca virtual. Então, quem né, não tem acesso ao físico, tem como fazer a leitura via biblioteca virtual, tá? Então, é um livro que tem muita estratégia. A estratégia é essencial para o sucesso de qualquer empreendimento, como nós falamos, e a função da gestão estratégica é alocar recursos e ações para se alcançar os objetivos e, consequentemente, os resultados. Ou seja, a gente subentende que, atingindo aquele objetivo, nós teremos, de fato, né, o resultado que a organização havia planejado lá no início da primeira função. Tá? Dando sequência, então, nós vamos ver agora que a primeira ferramenta, né, que eu até mencionei anteriormente, quando eu mostrei para vocês, né, o processo do planejamento, organização, direção e controle, nós temos também uma ferramenta, porque esses 4 passos das funções da gestão são passos, né? Mas que, pensando em ferramenta, ela se desdobra no PDCA. Talvez algum de vocês possa dar até um exemplo no final, quando eu abrir os microfones, de quem utiliza, por exemplo, uma dessas ferramentas, né? E de como ela ajuda o dia a dia. Se alguém depois puder falar a respeito, eu agradeço, tá? Então, o PDCA é o quê? É o ciclo, né, dentro da gestão, que vai falar sobre o planejar, né, que é o do em inglês, desculpem, o plan em inglês. Na sequência, é o fazer, que é o do, né, o verbo do. Então, é a lógica da direção aqui. Depois vem o verificar, que é aquele monitoramento que nós falamos, né, no processo das funções, que é o check, o verificar.
E, por último, o agir, né? Colocar em aplicabilidade, em ação, tá? Então, aqui nós temos uma das ferramentas da gestão estratégica. Muitas vezes a gente visualiza essa ferramenta no ambiente laboral, ou quer colocar em prática alguma das ferramentas, essa é uma das mais utilizadas e simplificadas, digamos assim, tá? Tem alguns autores que chamam de método, metodologia, ferramenta, tá? Então, aqui é o PDCA. E como eu falei para vocês, né? Eu sei que muitos alunos prestam concurso público, então, quem presta concurso, essas ferramentas, né, geralmente elas aparecem no concurso com lá o contexto, a contextualização, e as perguntas e as possíveis respostas, né, que no caso uma das respostas é a correta, tá? Então, é bem impactante, assim, ver a imagem também das ferramentas, tá? Em termos de negócios, a estratégia pode ser dividida em principais duas principais divisões, tá? Que é a estratégia corporativa e a de negócios. A estratégia corporativa se concentra na direção geral da empresa e nas decisões de longo prazo, como as aquisições, fusões e diversificação de produtos ou serviços, né? Então, aqui nós estamos falando do nível estratégico, a cúpula, tá? Já a estratégia de negócios está mais relacionada com a maneira como a empresa compete em um mercado mais específico, incluindo decisões sobre produtos, preços, distribuição e marketing. Independentemente do tipo de estratégia, existem algumas etapas comuns que devem ser seguidas para garantir que ela seja eficaz. Como? Definir claramente os objetivos a serem alcançados. Então, não é simplesmente definir um objetivo, né? Vamos fazer assim, né? Não, eu preciso definir, né? Corretamente, claramente, conscientemente, né? Muitas vezes, os gerentes passam para os seus colaboradores metas a serem cumpridas que são difíceis de serem cumpridas, né? Então, por exemplo, por isso que a gente fala, a meta precisa ser alcançável, né? E bem clara, né? Como eu faço então para chegar até lá? Quais instrumentos, quais recursos eu terei para chegar nesse número que você, como gerente, me passa, tá? Então, tem que ser claro, tá? E ser algo alcançável. Segundo item, analisar os ambientes interno e externo da organização, incluindo seus pontos fortes e fracos, bem como oportunidades e ameaças do mercado, né? Que é o mundo externo, que aqui é a análise SWOT, que vocês possivelmente já estudaram ou estudarão ainda. Talvez alguns de vocês já trabalham, né, na prática e com a aplicabilidade dessa ferramenta também, que é uma das ferramentas mais utilizadas na gestão estratégica, tá? E definir uma estratégia que permita que a empresa aproveite suas vantagens e minimize seus pontos fracos, ou seja, dentre todas, né, aquelas que nós falaremos, a empresa precisa entender quais daquelas, de fato, ela consegue, né, é melhor aplicável, digamos assim, tá? Então, ela precisa compreender o que, de fato, né, faz com que ela tenha ali e aplique, né, fazendo sentido para a sua organização, tá? Então, aqui temos uma imagem da análise SWOT. Eu trouxe essa e uma outra na sequência, que ela até é mais utilizada para quem presta concursos, tá? Então, olha só, aqui na nossa imagem, nós temos os 4 quadrantes, né, em que temos ali no ambiente interno forças e fraquezas. Então, sempre é um lado positivo e um negativo, digamos assim, tá? Então, no meu ambiente, dentro da minha organização, eu tenho forças e fraquezas. Ou seja, as forças são as forças, né? Aquilo que uma empresa é forte. Então, por exemplo, atributos únicos do negócio, se leva em uma direção aos objetivos, né? Para os colaboradores, isso é muito bom. Fraquezas, né? O que a empresa não faz bem e poderia ser melhor. Ou que, no caso, né, quando ela tem isso, ela afasta também alguns objetivos, né? De serem alcançáveis, digamos assim, tá? Então, eu tenho que ter muito bem claro, quando eu trabalho com análise SWOT, quais são as forças da organização para alavancar cada vez mais aquilo, deixar aquilo bem claro para a sociedade, para os consumidores, para os clientes,
E as fraquezas, eu preciso, de fato, melhorar naquilo que, de fato, eu não sou tão bom assim, tá? E, pensando no ambiente externo, que é o mundo fora da organização, né, que envolve aí questões econômicas, políticas, sociais, demográficas, tá? Então, oportunidades, por exemplo, podem ser o quê? Disponibilidade no mercado, né? Eu tenho consumidores que eu ainda não explorei, né? Vamos explorar. Ah, Situações que ainda, como eu falei, né, não foram exploradas pela empresa e por demais concorrentes, então eu tento chegar nisso que eu ainda estou visualizando como oportunidades, e um alinhamento, né, específico à visão e às estratégias da organização também são oportunidades, né? Estou, de fato, alinhada com as questões de missão, visão e valores da organização, né? Então são oportunidades que eu posso melhorar, tá, dentro da organização, pensando nesse mundo externo. E ameaças, né, também diz respeito ao mundo externo, mas que impacta diretamente o mundo interno, como o potencial em prejudicar, né, a performance do meu negócio, as questões políticas, econômicas, sociais, tecnológicas, né? Então, por exemplo, a questão econômica do dólar, né, quando dispara, dependendo, né, se eu sou uma empresa, tem uma organização, né, que trabalha com questões internacionais, pode ser que eu serei impactada diretamente com essa questão do aumento, né, da baixa, dependendo como for, né? Então, aí eu preciso, então, entender, né, todo esse meu contexto, tá? A análise SWOT, daí traduzindo para o português, ela tem a sigla de FOFA. Muitos não conhecem, conhecem mais como a sigla, né, das palavras em inglês, que é a SWOT, mas na tradução ela é para nós FOFA, né? Forças, oportunidades, fraquezas e ameaças. Tá? Então, né, estou falando muito dessa lógica de concurso, porque a SWOT, geralmente é difícil ver um concurso público na área de gestão que não caia, que não tenha algum questionamento, alguma pergunta relacionada à ferramenta SWOT, tá? Aqui, ó, nesse slide, eu trago, né, a simbologia, a figura que mais aparece, de fato, em concursos, tá? Então, para vocês verem, né, são colocadas ali as primeiras letras de cada palavra no quadrante, né, sempre o interno em cima, e na parte inferior o externo, e aí, né, trazendo as palavrinhas, e aí geralmente tem uma questão referente a isso, tá? Então, aqui, né, trouxe mais um exemplo de como, né, a questão da análise interna e externa podem ter, né, traçar a organização. Então, por exemplo, o ambiente interno posso ter como forças o meu plano de carreira, né, se ele é muito bom, ele é algo forte, consigo reter meus colaboradores, um produto que eu vendo, né, que eu produzo com muita qualidade. Então, isso pode ser que seja algo forte que eu tenho. Então, né, cada vez mais eu preciso manter o equilíbrio, né, dessa força. Fraquezas, por exemplo, né, um alto turnover, então alta rotatividade em algum setor, né, alguma área da minha empresa. Salários baixos, né, pode ser uma fraqueza também, se desmotiva o colaborador, faz com que, basicamente, ali se tenha sempre, né, alguém entrando, alguém saindo. Processos mal elaborados, né, que ainda não estão corretos, né, como deveriam ser, azeitados, como a gente chama, né, que não estão mudando numa precisão já avançada, sendo, né, o estágio em que está, tá? E alguns exemplos né, de ambiente externo podem ser oportunidades, mudanças sociais que estimulam o consumo de novos produtos, né? Então, por exemplo, há muitos anos atrás, né, a gente não tinha esse marketing digital, né, tão explorado como é hoje, né? Então, essa mudança social, cultural houve, e hoje há, por exemplo, mais compras no digital do que no físico, né? Então, isso foi uma mudança totalmente drástica, né, que ocorreu na sociedade, em que muitas organizações estão se vendo, né, e tendo que mudar por conta daquilo que, né, é onde o cliente, o consumidor, hoje procura, né, um produto ou um serviço. Tá? Ameaças, né, novos concorrentes da tua empresa, podem ser as ameaças. Aumento de impostos, né? Nós teremos aí em breve a nova reforma tributária, então entenderemos ainda como isso ocorrerá, se terá um impacto, né, direto em alguns produtos e serviços aí, possivelmente. Então,
a lógica, né, tributária de imposto aí nossa vai mudar. Então, isso pode ser uma ameaça ou uma oportunidade. Aqui está como um exemplo sendo ameaça, tá? Segundo Freitas, ele continua a falar sobre o assunto ainda e ele diz: em qualquer tipo de negócio, independentemente do tamanho ou do segmento ou setor de atuação, com ou sem fins lucrativos, existe uma real necessidade de revisão e atualização constante do gerenciamento estratégico organizacional. Ou seja, até nesse exemplo que eu acabei de dar, digamos que a área de marketing trabalhava com aquele público, que era aquele público fiel, que ia lá no centro da cidade, comprava, fazia essas compras de forma física, né? Hoje, com certeza, uma parcela dessa população que faz compra, fazia compra física, hoje possivelmente já está no digital. Ou seja, se a organização não se despertou para isso, possivelmente a estratégia organizacional dela é antiga e ela está perdendo os seus clientes, né? Então, aqui diz que constantemente, independentemente se eu estou falando do nível estratégico, tático ou operacional, né? De uma empresa privada, pública, com fins lucrativos ou sem fins lucrativos, eu preciso fazer com que constantemente isto seja revisado, né? Que isto não seja engessado, tá? Mas sim que haja aqui a flexibilidade, a adaptabilidade, que inclusive são palavras que nós estamos utilizando muito hoje nesse mundo moderno, tá? Então, este modelo, ele diz, deverá apoiar a organização, que necessita de práticas de gestão e mentalidade ágil para continuar inspirando e operando em direção ao crescimento. Ou seja, lidando com um mundo cada vez mais dinâmico e incerto em que vivemos. Existem casos de empresas com ascensão imediata, que, se bem geridas, atingem o sucesso. Da mesma forma que grandes empresas simplesmente quebram da noite para o dia por não conseguirem se alinhar com o atual cenário que requer, porém, não se limita a inovação, agilidade, capacidade de adaptação das mudanças, aculturação, que é a troca de diferentes culturas que se aparecem, né? Inclusive de idade, como eu falei no início da nossa palestra, uma definição e redefinição dos meus produtos e serviços, né? Dando exemplo aí da máquina de datilografia, que na atualização foi para o computador, que depois, né, tivemos os notebooks, os smartphones, né, que também hoje são uma forma de você fazer ali vários, né, serviços do que um computador, por exemplo, faz, né? Então, tudo isso, né, como eu falei para vocês, se eu puder resumir, né, essas questões aqui, essas características que o autor nos diz, é isso, é flexibilidade e adaptabilidade, né, para o mundo. E é isso, a empresa não pode somente ficar no seu mundinho interno, ela precisa abrir e entender esse mundo externo, o que está acontecendo lá fora, que vai refletir no meu universo interno, né? Na venda dos meus produtos e no oferecimento dos meus serviços, por exemplo. Visão estratégica, adaptabilidade, práticas de projetos, programas e portfólios, né, são características também. Uma das coisas mais importantes que consegui entender ao longo da minha experiência é que os desafios são iguais para todas as organizações, sejam elas de pequeno, médio ou grande porte, públicas ou privadas. O que as diferencia uma das outras é apenas a quantidade de esforços e recursos necessários para a aplicação de práticas de gestão, usando os conceitos de estratégia, projetos, agilidade, marketing digital, inovação, estudo de mercado, governança e o ESG, que é uma palavra, né, que vem aparecendo cada vez mais, né, que em sua tese ali se relaciona muito com questões de ordem ambiental, né, que é uma sigla em inglês, Environment, Social and Governance, né, que é o meio ambiente, a questão social e a governança. Tá? Dentre outras características, né, e situações similares, que é o que nos diz o autor Freitas 2024. Tá? E ele continua também, esse mesmo autor, um fator-chave para o sucesso é o alinhamento estratégico. Então, observe que nós começamos as funções da gestão, fomos para o entendimento do conceito de estratégia,
e agora estamos avançando e estando aqui no nosso alinhamento estratégico entre todos os níveis das empresas, partindo da alta administração para os níveis operacionais. Porém, Freitas, né, esse mesmo autor diz: entendo que o caminho também pode ser invertido, desde que profissionais com as devidas qualificações consigam associar suas atitudes com o negócio, transformando em valor imediato os resultados atingidos e se comprometendo com a estratégia da alta administração. Ou seja, né, quem que é a alta administração que nós falamos ali inicialmente? É a alta cúpula, né? Os presidentes, os CEOs, tá? De fato, quanto maior o porte da empresa, maior será o desafio. Então, as organizações também têm essa ideia, né, esse pensamento. Então, tem alguns exemplos aqui. O primeiro exemplo diz assim, o autor Freitas que está nos colocando. Apresentamos uma pequena empresa com um faturamento de 15 milhões por ano e que possui um produto diferenciado em seu segmento de atuação. Os clientes batem na porta pedindo serviços, porém os principais acionistas não têm tempo para o planejamento e para a gestão estratégica, que é o que nós estamos falando aqui. Esta empresa cresceu rapidamente de forma não estruturada, o que vai requerer que seus donos tenham a atenção em atividades operacionais mais críticas, que irão inibir a capacidade de desenvolver e explorar oportunidades para o negócio. Uma vez que se tome a decisão de mudar esse cenário, a visão estratégica irá possibilitar que seus representantes legais possam ver, de fato, quais são as oportunidades, as ameaças, as forças e as fraquezas, que é a análise SWOT que nós falamos, para que possam finalmente começar a tomar melhores decisões para o negócio em termos de retorno. Quando falamos em tomada de decisão, ainda no exemplo da pequena empresa, podemos ter duas ações que irão trazer retorno de alto impacto para o negócio. Porém, estrategicamente, seria importante simplesmente abandonar uma delas e definir o caminho que será tomado para essas oportunidades. A visão estratégica contribui significativamente para essa decisão. Observe a importância disso. É melhor dar um passo por sua vez, né? Ou até mesmo botar 3 passos para trás, para depois avançar 5. Talvez até vocês já tenham escutado essa expressão, tá? Alguns dos fatores que limitam essas decisões estratégicas serão os recursos e a estrutura organizacional disponível para a empresa em suas operações e investimentos para o crescimento por meio de projetos e agilidade. Ou seja, a empresa precisa destinar os recursos, né, para que, de fato, ela possa, né, fazer funcionar e entender as questões que não estão indo tão bem assim. No nosso segundo exemplo, nós temos aqui uma empresa do setor de turismo, impactado severamente pela pandemia, vivenciada em 2020 até 2023, que chegou a ficar meses sem faturar. A empresa teve 2 grandes desafios. O primeiro, planejar a sobrevivência, e o segundo, se reinventar. Nesse cenário, o que deu certo? Estamos preparados para isso? A empresa tinha uma definição clara da sua estratégia desde 2018, sabia o que precisava fazer, quais seriam suas limitações, principalmente as financeiras, e como deveria incluir novos projetos estratégicos e priorizando-as. Ou seja, sabia reordenar suas ações em resposta à condição imposta pela pandemia, né, que era algo imprevisto para todos, né, principalmente aqui em 2018, eles já tinham um plano, né, em vários planos. Fazer a gestão estratégica é ter plano A até o Z quase, né? Eu falo isso muito nas aulas. Então, é você ter o plano A, B, C e por aí vai, né? Resultado dessa empresa que tinha um planejamento bem traçado. Se transformaram e conseguiram os melhores resultados em toda a história da empresa. Então, observe que aqui um dos itens que eu falei é se reinventar, ou seja, é aquilo que nós falamos da adaptabilidade e flexibilidade. Eu tenho que ter margens, né, naquele meu processo, nos meus processos de planejamento, tá? Então, aqui um exemplo, né, de como a gestão estratégica faz a diferença.
E o terceiro exemplo, uma grande empresa com faturamento de 600 milhões por ano, mais de 15 mil funcionários, grande concorrência, oportunidades e ameaças do mercado, que, pelos valores envolvidos, tem grande impacto para o negócio. A estrutura prevista para a tomada de decisão em uma organização de grande porte é muito maior, como nós falamos, né? É um desafio muito maior, pois envolve várias partes interessadas do alto poder e influência, né? Então, lá o alto poder vai ter lá na presidência, né, com CEOs, o conselho de administração, o conselho diretivo, auditorias, acionistas, linha staff, né, que é a linha apoio, algumas também possuem, que deverão determinar a estratégia, ou seja, a direção do negócio por meio das deliberações previstas pelos rituais da gestão dessa governança corporativa. O primeiro ponto neste cenário é garantir o desdobramento estratégico da alta administração para os níveis operacionais, né? Então, do estratégico, do tático, do operacional, como nós vimos lá nos níveis. Observe a grandeza desta ação, tá? Novamente, projetos e agilidade apoiam essa necessidade de práticas eficientes, principalmente para não se limitarem, né? Mas não se limitam à aprovação de investimento, portfólio priorizado, né, que é a carteira de investimento, prestação de contas, fusão com outras empresas, crescimento, benefícios proporcionados pelos resultados de projetos e melhores resultados para o negócio. Pessoal, nós estamos avançando um pouquinho, porque no início nós tivemos algumas questões técnicas, tá? Então, eu vou avançar até terminarmos aqui um assunto em especial, tá? Ou seja, né, o que nós falamos nesses exemplos todos, daqueles que não tinham planejamento, né, e aí, de fato, houveram mais problemas, daquela empresa que, de fato, né, era pequena e conseguiu se reinventar na pandemia, ou seja, né, ela tinha um planejamento estratégico bem traçado, como eu falei, né, diversos planos ali para enfrentar situações futuras, né, que nós não imaginávamos, mas ela, por exemplo, tinha, então ela conseguiu aí ter resultados ainda melhores, como nós falamos. Ou seja, né, para os exemplos citados ou para, né, a reflexão que você fará, né, perante aquilo que nós falamos aqui, para uma empresa de grande porte, o esforço e o investimento para a aplicação dessas práticas, como nós falamos, né, são maiores. Quantas vezes você, leitor, já ouviu as coisas aqui são muito lentas? Ou como demora a fazer as coisas aqui nesta empresa? E isso é o reflexo do cenário atual em que vivemos. A capacidade de lidar cada vez mais com processos dinâmicos, incertezas, torna-se o ponto de partida para qualquer organização que busca transformação, crescimento e melhores resultados. E simplificar a visão do processo, né, da visão ali do que precisa ser feito, torna-se um fator crítico de sucesso. Talvez você já tenha escutado isso, né? Ah, é um fator crítico de sucesso. Ou seja, uma estratégia de fato construída para não fracassar, que é o caso do exemplo 2, como nós falamos. Assim é que entra e conecta a visão da agilidade. Por fim, não podemos esquecer da maior engrenagem que se encontra acima de tudo, as pessoas. São as pessoas que irão proporcionar a transformação e a chegada do resultado. Observe essa frase, né? Eu trabalho muito com a área de gestão de pessoas e falo muito sobre isso, né? Que a empresa que entende que quem vem em primeiro lugar são as pessoas e não os clientes, ela consequentemente terá clientes, porque se ela pensar que o colaborador dela motivado, né, feliz, num ambiente, numa equipe bacana, que ele possa ali ser produtivo, ter criatividade, se ele fazer esse bom resultado porque ele está feliz com a empresa, consequentemente ele vai vender aquele produto ou prestar um serviço de qualidade, né? O que lá na frente vai gerar o quê? O atingimento do objetivo, que nós falamos nessa aula, bem como os resultados organizacionais. Então, cada vez mais a gente percebe que são as pessoas que irão proporcionar a transformação e a chegada do resultado. Então, a empresa que pensa nisso que eu acabei de falar agora, que primeiro ela precisa pensar no colaborador para depois pensar no cliente, é a empresa que está se saindo à frente, né? A empresa que tem sucesso. Então, o autor também diz: diversidade, inclusão, capacitação,
desenvolvimento e investimento no time, no seu grupo, são fatores críticos de sucesso. Simples assim, é como ele termina essa frase. Então, simples assim. O líder, a empresa que sabe que o colaborador vem em primeiro lugar, ela já entendeu como o mercado está ditando, né? Nós temos, né, quem quiser se aprofundar até nesse assunto, nós temos grandes livros ali da Disney, né? Tem esse aqui, no estilo Disney, que eu gosto muito, que ele vai falar muito sobre isso, né? Que o colaborador vem em primeiro lugar. E esse aqui, Criando Magia, que na página 25, o autor fala, né? Ele faz um esquema, que é o esquema que o colaborador vem em primeiro lugar. A Disney entendeu isso lá em 1990, tá? E por isso que ela é a maior empresa de entretenimento no mundo. Não só de lazer, né? Mas ela tem hotéis, restaurantes. Então, as empresas que entenderem isso, com certeza estarão na frente, né? Bom, então, fechando algumas das ferramentas, né, que nós falamos hoje, nós começamos lá com as funções da administração, avançamos para o PDCA e também entendemos sobre análise SWOT. Então, na próxima aula, a gente vai continuar sobre esse assunto e a gente vai entender um pouquinho mais, né, o impacto dessas ferramentas dentro das organizações, além daquilo que nós já falamos hoje, tá? Aqui agora também eu quero, então, me despedir. Então, lembrando que eu espero vocês para que nós possamos continuar esta, né, fala, essa temática, que ela é bem abrangente, por isso que nós estamos fazendo em 4 aulas, tá? Então, nós seguiremos com esses assuntos na próxima aula. Obrigada, espero todos vocês na nossa próxima aula.